vamos falar sobre emoções, que é um assunto difícil, que a gente não tem o costume de lidar, né? Então, nós vamos... A metodologia que a gente trabalha, para quem já assistiu os nossos bate-papos anteriores, é de Patrick. Patrick é um caminho de autoconhecimento, e o Patrick fala que todos nós, todo ser humano, né, a pessoa evoluída, ela tem 4 faces, 4 consciências ou 4 lados. E ela tem, a pessoa evoluída, ela tem esses 4 lados bem desenvolvidos, que é o físico, mental, emocional e espiritual. E esses 4 lados, eles não se chocam, pelo contrário, eles um sustenta o outro, dá apoio para o outro. Tem horas na nossa vida que a gente vai precisar mais do nosso lado físico, outra hora nós vamos precisar da parte mais emocional, outra hora mais mental. Então, a pessoa evoluída, ela tem o conhecimento desses seus 4 lados, e ele controla bem e lida bem de uma forma bem equilibrada e madura. Já a pessoa menos evoluída, ela mal sabe que tem esse lado emocional e espiritual, e ela fica meio, conforme a situação da vida vai se apresentando, ela vai reagindo ao mundo lá fora. Então, vamos ver rapidamente cada lado, cada faceta nossa, ou cada consciência, para que serve. Então, nosso lado físico, todo mundo conhece, todo mundo aprendeu a ler, andar, a gente aprendeu a engatinhar, a gente foi fazer exercício, foi fazer natação, foi fazer aqueles exercícios na escola, a gente tem os nossos 5 órgãos dos sentidos, que a gente aprende a se comunicar, interagir com os outros, e a partir do momento, se eu der importância para o meu corpo físico, a gente vai se desenvolvendo ainda mais, a gente vai, como esse corpo dessa bailarina, ou desse corredor de maratona, a gente vai desenvolvendo o corpo e ficando com um corpo super flexível, super preparado, né? Então, isso é o que a gente aprendeu a fazer, por tentativa e erro, pelos tombos que a gente levou, pelas águas que a gente tomou enquanto estava na piscina, mas por acerto e erro a gente foi desenvolvendo até ter um corpo bem desenvolvido. Então, para que serve o físico, o nosso lado físico? Para a gente conhecer os nossos limites, o meu e do outro, para a gente andar, ir e vir, liberdade de ir e vir, para a gente fazer e agir, se alimentar, movimentar, praticar os esportes, os exercícios que a gente gosta de fazer, e até para descansar. Para isso que serve o corpo físico. Vamos pensar agora no corpo mental. O corpo mental também é a mesma coisa, a gente desenvolveu, de novo, por tentativa e erro, né, por praticar, desenvolver, estudar, a gente foi aprendendo a fazer, a ler e escrever, a gente foi aprendendo a fazer contas, a gente foi brincando, aprendendo a montar e desmontar, até nas brincadeiras a gente acaba aprendendo, foi para a escola, depois a gente foi fazendo os cursos de pós-graduação, foi aprendendo línguas, foi conhecendo o mundo, enfim, o nosso corpo físico, a gente também, por tentativa, acerto e erro, a gente foi desenvolvendo, e hoje a gente tem um campo mental bem evoluído, bem compatível com a nossa idade adulta de hoje. Então, para que servem as funções do nosso campo mental? Para ler, escrever, estudar, planejar, resolver para o nosso trabalho, para calcular, refletir, enfim, tudo isso que a gente lida muito bem, isso a gente aprendeu a desenvolver e etc, né? Agora, o que a gente fez com o nosso lado emocional? Como a gente falou que nós temos 4 consciências ou 4 lados, o que foi feito com o nosso campo emocional, né? O que a gente faz com isso? Ou o que a gente fez com isso? A gente, desde pequeno, aprendeu engole o choro, esconde a raiva, não demonstra o que você está sentindo. Se você está apaixonado por alguém, não demonstra os seus sentimentos para que o outro não te domine, enfim, né? Então, a gente não foi permitido que o nosso campo emocional se desenvolvesse.
né? Então, a gente, hoje, nós somos adultos, mas toda hora que envolve uma emoção, por exemplo, quando nós estamos apaixonados, quando a gente precisa ser valorizado, quando a gente quer ser reconhecido, a gente recai a uma condição como se a gente tivesse atrofiado, né? Agora, antes de falar sobre isso, vamos ver para que serve a função da nossa natureza, o nosso campo emocional. Para que servem as emoções, né? Então, ela tem três grandes funções. A primeira capacidade é a capacidade de sentir, lógico, a gente está falando de sentimento, é no campo, o campo emocional, que é a nossa capacidade de sentir felicidade e prazer, onde ela realmente se expressa, onde a gente se sente tocado, ou a gente está na natureza, vê né, algo que nos toca, né, vai além do campo mental, intelectual, é onde a gente sente arrebatamento, vamos dizer assim, através dos sentimentos. Então, a primeira capacidade do campo emocional é o sentimento em si, é onde a gente experimenta amor, ódio, esperança, dor, raiva, tristeza, infelicidade, mágoa, enfim, uma gama de emoções positivas e negativas, e é onde a gente experimenta e se toca por essas emoções, né? Não é uma experiência emocional e intelectual. A segunda grande capacidade do nosso campo emocional é a capacidade criativa. Criatividade não tem nada a ver com o campo intelectual e racional. Quando a gente tem um lado emocional bem desenvolvido, quando ele funciona muito bem, a criatividade também flui livremente. Então, por exemplo, se a gente tem dificuldades de criatividade, é porque o nosso campo emocional ele está atrofiado, ele não está funcionando muito bem, né? Então, é importante saber que a criatividade não tem nada a ver com o processo mental. A gente talvez precise, vamos dizer assim, para pintar um grande quadro, a gente precisa aprender a ter habilidade, desenvolver uma técnica, aprender cursos e ter técnica de pintura, ou se, por exemplo, aqui a gente for fazer uma planta baixa de arquitetura ou de engenharia, a gente precisa aprender a usar o AutoCAD. A gente precisa aprender a técnica, mas não adianta nada eu dominar um AutoCAD ou saber a técnica das pinturas, da tintura a óleo, se eu não tiver o meu campo emocional fluindo, livre, a criatividade jamais virá. Eu jamais faria um projeto arquitetônico bacana, eu jamais faria um quadro, né, que nem aquela obra do Michelangelo, jamais. Eu dominarei a habilidade técnica mental, mas não a criatividade não se soltará. Né? E o mais importante é que se eu não tiver essa criatividade aflorada, a intuição que viria da quarta consciência, ou da quarta natureza, que é a natureza espiritual, ela também não falará conosco, né? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E a terceira capacidade do campo emocional, quando ele está bem desenvolvido, que a gente não permitiu aquilo por tentativa de acerto e erro, é a capacidade intuitiva. Para o Pastor, todos nós temos uma consciência maior, um ser espiritual dentro de nós. E ele jamais falará conosco intuitivamente, insights, né? Aqueles insights que a gente tem, ou mesmo intuição, não nos falará, porque a gente precisa do campo emocional. O campo que ele se expressa não é intelectualmente, mas é através da capacidade emocional, e a intuitiva se revelará aí, né?